Uma coisa super importante de eu fazer aqui. Olá, olá, olá! Eu estava aqui colocando no modo não perturbar, senão fica tocando o WhatsApp. Olá, dona França, Denise, Carlos, professor Marco Antônio, já está aí o nosso convidado, o Carlos. Que bom, sejam bem-vindos. Vamos aproveitar para chamar também nossos amigos, né, com interesse na área. Aperta aí nessa setinha, nesse aviãozinho, para chamar os professores, né, e amigos, educadores com interesse na área. Érica, bem-vinda. Tosse, Lia, bem-vinda. Vamos ver quem é que a gente tem aí online para chamar. Ó, também estou chamando. A live de hoje vai ser assim super bacana. Vocês vão gostar muito. Muita gente aqui já conhece, né, o professor Marco Antônio. Ele é professor universitário. Excelente professor. E enquanto o pessoal chega... Oi, Silas, que bom ter você aqui com a gente novamente. Seja bem-vindo. Então, eu vou me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Eu sou Esther Shapiro. Eu vi que teve gente que entrou no perfil e eu ainda não tive tempo de me apresentar. Eu sou a gestora da Central de Professores e... sou psicopedagoga também, trabalho com formação de professores, de educadores, psicopedagogos. E a gente aqui nesse momento de isolamento, né, resolveu usar também as lives para nos ajudar, né? A primeira ideia foi, já que estamos fora de sala, vamos para a internet, muito antes da escola se posicionar de fazer alguma coisa online. Então a gente fez uma série de lives com professores da equipe da Central de Professores, que é uma empresa destinada ao ensino individualizado. E parece que não funcionou aqui o meu não perturbe. Mas enfim, aí a gente fez uma série de lives e agora a gente está trazendo professores convidados. E o nosso convidado de hoje é o queridíssimo professor Marco Antônio Silva. Ele é professor universitário, já está aqui. Eu vou chamar ele para vir participar aqui com a gente dessa live. O professor Marco Antônio, ele vai... E tá dando aqui, Marco Antônio, que você não pode participar. Por que será? Marco Antônio, sai da live e entra de novo, porque tá dando para mim que você não pode participar. Não sei por quê. Deixa eu ver se... continua aqui, porque eu tenho a relação de todos vocês que eu posso convidar a qualquer momento, né? Então... o professor Marcos aparece aqui para mim que não pode participar. Nanda, bem-vinda. Joana, bem-vinda. Viviane, bem-vinda. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos aproveitar que o professor está chegando para convidar os amigos para participar. O nosso tema de hoje, a gente vai falar, o professor Marco Antônio, né, vai conversar com a gente sobre as questões das habilidades emocionais na avaliação. O professor Marco Antônio está me avisando que a internet dele está ruim. Fica perto do seu roteador, professor, que ajuda. Ele não pode, está dando que ele não pode participar. Ai, meu Deus, professor, tenta fazer pelo celular. Bom, é pelo celular, né? Instagram normalmente é pelo celular. Silas, é um prazer enorme ter você aqui de novo. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ele está me mandando uma mensagem. Vamos ver, vamos aguardar aqui para ver se ele consegue entrar, né? Essas coisas de fazer ao vivo tem esses imprevistos.
Vamos esperar um pouquinho e a gente vai abrindo o nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre as habilidades, né? O professor Marco Antônio não está aqui. Olha ele aqui, ó. Olha ele chegou, ó. Deixa eu chamar ele. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu também vou sair, vou encerrar a live e vou retomar, tá? Para ver se eu consigo chamar o professor, porque eu não tô conseguindo. Peraí, deixa eu ver se assim eu consigo. Peraí, acho que eu vou conseguir agora. Vamos lá. Tá dizendo que ele não pode participar. Ai, Marco Antônio, olha aqui, eu clico. Adicionar Marco Antônio ao seu vídeo, fazer uma transmissão ao vivo. Marco Antônio não pode participar. Pede, Marco Antônio, você para participar ao vivo. Vamos ver se a gente consegue. Você consegue? Tem uma maneira de solicita participar. Clica nessas duas carinhas. Tá estranho. Estranho a gente não conseguir. Fernanda, boa noite. Maria Rosa, boa noite, gente. Vamos torcer, professor. Eu sugiro que o senhor saia da internet. Não aparece nada para ele. Reinstala o Instagram. A Fernanda está falando que aconteceu isso com ela. Reinstala o Instagram. A gente espera, a gente vai batendo um papo aqui. Quando você chegar, a gente já vai estar cheio de perguntas para te fazer. Aí dá uma travada mesmo, né, Fernanda? É assim. Ao vivo é assim, tá todo mundo acostumado. Então a gente está te esperando. Espero você sair e voltar. Pode ser? Vamos fazer uma coisa então. Alguém aqui no grupo quer vir bater o papo comigo? Ó o Marco aqui, ó. Saiu e voltou. Fazer uma transmissão. Vamos lá, vou tentar de novo. Tô tentando, Marco Antônio, já te chamei. Já dizia o Faustão, né? Não, eu chamo ele, agora não aparece nada. Aqui, ó, nada pra mim. Não, dá que você não pode participar, Marco Antônio. Alguém quer entrar? Quer entrar, Fernanda, para falar comigo? A gente conversa e o professor Marco Antônio tenta entrar, enfim. A gente fica esperando. Vou chamar você, então. Olha, tô aguardando a Fernanda. Eu não conheço a Fernanda, vou conhecer agora. Marco Antônio, não te barrei, não. Me perdoa. Depois a gente troca. A internet que te barrou. Fernanda, tudo bem? Olá, seja bem-vinda. Cara que eu tô. Tudo tá bom? Escura a sua imagem. Pronto. Isso. Ai, Jesus! Hoje eu não estava preparada para isso. Assim que é bom, Assim que é bom. Tudo bem? Tudo bem. Me fala, você, Fernanda, professora? Pois é, caímos de gaiato aqui. Eu sou professora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, em São Paulo. E eu dou aula na rede também, na creche de São Paulo. Que bacana! E essa pandemia a gente está se reinventando, né? Fazendo tudo diferente, cada hora uma coisa. E vamos que vamos, né? E essa história já aconteceu comigo, viu? Quando é assim, trava. A gente fez um liveão de São João aí na faculdade semana passada. E aí, quando vai fazer isso, você tem que desinstalar e instalar de novo. Vamos dar um tempinho. Eu sugiro que o professor Marco Antônio faça isso. Uma vez também travou comigo porque eu estava com outro aplicativo para ter 2 Instagrams e não funcionava com 2 Instagrams no celular. Aí de um. Mas vamos lá, vamos falar de educação, que é o que a gente mais ama nesse mundo. Vamos. Então, o que eu preparei aqui, né? O que a gente estava querendo conversar sobre são realmente
sobre as questões das habilidades socioemocionais no processo de aprendizagem e, mais especificamente, na avaliação. Da importância, né, desse processo de desenvolver as habilidades sociais. Você trabalha no curso de pedagogia, não é isso, Fernanda? Isso mesmo. E aí, vocês lá... O professor está falando que está no notebook. Será que ele vai conseguir agora, coitado? Que eu estou atrapalhando na live dele. Não. Ele está no note. Então tá. Fernanda, só me responde uma coisa, então, para eu tentar ele novamente. Vocês, no curso de graduação, têm alguma formação específica levando em consideração os aspectos socioemocionais? Então, depende muito da grade curricular de cada faculdade, né? Não, lá na mas sua, normalmente normalmente não tem, mas eu acabo sempre ofertando aulas específicas disso, porque eu acho que é uma coisa que realmente falta muito, me faltou também na minha formação, e aí a gente acaba buscando sempre depois, né? Mas é uma coisa que não tem no curso de pedagogia, eu não sei se acho que é muito pouco tempo, na verdade, para a gente falar de educação, e as pessoas saem do curso de pedagogia achando que elas já estão formadas e mal sabem, né? Que a gente se forma todos os dias aí, que você tem que ir se aprimorando cada vez mais. Sim. Vamos ver se você consegue falar com ele. Vou ver, então eu vou ter que tirar você para chamar ele. Tá bom, qualquer coisa a gente volta e continua. Prazer, muito obrigada, prazer enorme, tudo de bom. Prazer foi meu. A gente faz uma outra qualquer hora combinada, então. Se Deus quiser, combinado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Agora nós vamos conseguir, porque está aqui a solicitação do professor Marco Antônio. Ele é difícil. Aí todo mundo quer mais. Está chegando o professor Marco Antônio. Epa! O que a gente está vendo? Uma mesa vazia? Professor, que bom! Seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo convite. Nós todos que estamos lidando agora muito diretamente com essa realidade virtual, a gente sabe que é assim mesmo, né? Internet, tecnologia. Não, e às vezes a gente esquece determinados detalhes, né? Porque como você viu, eu estava tentando entrar pelo Note, mas eu esqueci que essa ferramenta ela só funciona se você for pelo celular, pelo Note não dá essa... não dá. E eu estou tentando aqui. Não, pelo celular. Deixa eu te perguntar. Olha, adorei a participação da colega, hein? Qual o nome dela? A Fernanda, professora universitária, igual você. Eu quero que você se apresente para todo mundo também. O professor Marco Antônio tem tanto título que eu não sei de qual. Me ajuda. Não, eu fiz um macete para isso, né? Como eu brinquei com você, né? Então, eu sou, como a professora Esther falou, né? Meu nome é Marcos Antônio. Eu sou professor do Centro Universitário Unicarioca, né? Já fui professor de outras instituições públicas e particulares, e eu costumo brincar um pouquinho para reduzir o meu currículo, que eu me especializei em aprendizagem humana, né? E suas dificuldades e potencialidades, porque você faz pedagogia, faz um pouco de psicologia, faz mestrado, faz psicopedagogia, neuro, e design instrucional. Então, fui fazendo um monte de coisas que, na verdade... estão ali na margem, né, desse grande tema que é a questão da aprendizagem humana. E aí isso me facilita muito na hora da apresentação, que eu consumo menos tempo da apresentação, né? Mas para vocês terem uma ideia, não é pouca coisa não. O professor Marco Antônio é professor da graduação, da pós-graduação e do mestrado. É muita responsabilidade, não é, professor? Nem fala. Em diferentes níveis, né, na verdade. Sim, a gente está falando da formação humana, é legal essa possibilidade, né, porque me permite trabalhar tanto na base, né, no que eu costumo dizer, na formação inicial dos nossos profissionais de educação, quanto trabalhar na formação continuada, né, porque eu coordeno pós-graduação em psicopedagogia, clínica institucional aqui na faculdade. E então são profissionais que vêm para o curso para tentar, de alguma forma, lidar com as dificuldades dos seus alunos. Então isso é muito legal para você. E no mestrado também, porque como o nosso mestrado ele é profissional,
nós temos a responsabilidade de trabalhar com profissionais que estão em diferentes cenários, tentando também modificar a sua realidade, né? Então, são professores que têm uma inquietação e que vêm para cá para tentar discutir essas inquietações e tentar levar alguma solução para os seus ambientes de trabalho. Então, é muito interessante trabalhar em todas essas pontas, né? Sim, com certeza, imagino, né? A diversidade de casos, de histórias, de desafios, deve ser muito bacana. Mas vamos falar do nosso tema aqui, que são as habilidades socioemocionais. Eu queria te perguntar de que forma, né, essas habilidades elas estão relacionadas ao processo de avaliação. Primeiro, o processo de aprendizagem, né, se existe uma dependência na relação de ter essas habilidades desenvolvidas com a aprendizagem e depois com a avaliação. Sim. É muito legal esse tema, eu acho que é um tema que é muito caro para mim e é um tema que vem sendo debatido. Se a gente for pegar alguns autores, né, é um tema que é trabalhado já muito antes da década de 50, quando a gente começa a trabalhar com os estudos sobre afetividade, né? E de lá para cá a gente só tem ampliado esse escopo de estudos. Você perguntou se há uma dependência. A dependência é total, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, infelizmente, tanto a escola quanto a universidade, dependendo, estou falando isso dos segmentos quando pós-educação infantil, né? Porque a educação infantil ainda é um segmento privilegiado, na minha opinião, que vê o ser humano e trabalha o ser humano de uma maneira integral, né? Pensando no desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas e psicossociais, que é onde o nosso tema se insere. O problema é que depois que você sai da educação infantil, muitas vezes as pessoas só querem trabalhar com a questão cognitiva, né? O aluno ele é visto como um ser cognitivo, como um ser que vai responder a determinadas tarefas que a escola tá colocando. E aí a gente esquece um pouquinho que quando a gente está pensando em desenvolvimento humano, você tem que pensar no desenvolvimento, sim, de habilidades motoras, né? Por exemplo, aqui a gente está, para desenvolver a nossa live, a gente tem que desenvolver um conjunto de habilidades motoras. Você tem que trabalhar a tua motricidade fina, tem que pegar o celular, mexer com câmera, fazer isso tudo, né? Quando você está trabalhando você trabalha com habilidades motoras, com habilidades cognitivas, porque a gente pensou esse tema, a gente pensou talvez em perguntas, a gente pensou em roteiros, a gente está organizando uma sequência lógica, mas a gente também tem que pensar no desenvolvimento de habilidades do ponto de vista psicossocial, ou seja, como é que a gente lida com as nossas emoções, né? Por exemplo, se eu estiver muito nervoso numa live como essa, né, eu não consigo organizar e apresentar as minhas ideias de uma maneira clara, né? Então, e ao mesmo tempo, se eu não me relacionar bem com as pessoas, também, vamos pensar em alguns professores que preferem que os seus alunos não façam perguntas, né, brincando com essa ideia, se eu não consigo me relacionar bem com as críticas, com as perguntas das outras pessoas, eu estou tendo um déficit nessa minha parte psicossocial, né? Eu preciso, então, as habilidades socioemocionais, elas lidam exatamente com essa questão de como eu lido com as minhas emoções, né? E como a forma como eu lido com as minhas emoções me auxilia a lidar com as outras pessoas nos meus relacionamentos, né? Sim, com certeza. E a gente vê que agora existe uma tendência, né, na questão da inteligência emocional, né? Se fala Sim. muito em inteligência emocional quando é um assunto que a gente já, dentro da escola, dentro da pedagogia, nós já falamos muito sobre isso, né? Porque essa inteligência ela deve começar exatamente lá na educação infantil, quando tudo começa, né? Que você conseguir fazer que a criança se reconheça e reconheça o outro, né? Entenda esse funcionamento dessa relação, onde acaba o seu direito, né? Fazer uma leitura dessa realidade. Então, eu penso que quanto mais a escola
ela preparar esse aluno nesse sentido, melhor ela vai estar formando esse indivíduo, né, para o futuro. Sem que depois as questões de gestão, de lideranças mais complexas, se ele não tiver essa base, né, bem trabalhada desde a infância, fica muito difícil quando ele está lá na idade adulta, já com cargo de liderança, por exemplo, saber ter essas competências adquiridas, né? Porque elas não foram trabalhadas, não foram exercitadas. Muitas vezes ele não teve oportunidade de lidar com algumas emoções. Enfim, então eu acho que esse tema realmente é muito relevante, a gente tem que trazer à tona, porque o quanto antes a gente trabalhar essas habilidades, desenvolver as habilidades dentro das escolas, a gente está preparando cidadãos melhores, pessoas melhores e uma sociedade, um mundo melhor, né? E é isso que a gente deseja. Então, com certeza, as habilidades elas estão ligadas à aprendizagem. E a questão da avaliação? O aluno, na hora de ser avaliado, ele sabe lidar bem com isso? Pode não desenvolver habilidades, pode comprometer a avaliação do aluno? Então, vamos lá. Só para voltar um pouquinho, rapidinho, eu costumo brincar dizendo que as habilidades socioemocionais elas começam lá quando o bebezinho está no processo de gestação e que a mãe conversa com ele, o pai conversa com ele, né? E a fala da mãe, mesmo que ele não entenda, porque aí é do ponto de vista cognitivo, mas a relação começa ali, passando por aquele momento em que a mãe diz o primeiro não para a criança, para mostrar para ela por que ela pode fazer determinadas coisas e outras não, até chegar na escola com todo o seu trabalho voltado para o aluno que tem que lidar com uma série de questões, como medo, como bullying, como ansiedade e outras questões mais. Aí você me perguntou em relação à avaliação, né? Eu brinco muito com os meus alunos, às vezes falando, porque a própria palavra avaliação é uma palavra muito mal trabalhada por nós. Né? Eu, como professor coordenador, participo de bancas, às vezes de seleção de professores, né? E já participei de outras bancas, no mestrado, na graduação, enfim, né? E é interessante notar que quando a gente fala em avaliação, não importa se você é aluno, professor, se você tem 10, 5, 15, às vezes o cara treme na base, porque a gente não aprendeu a trazer uma carga positiva para o conceito de avaliação. O nosso conceito de avaliação ele é muito carregado de um significado negativo. Então, avaliação significa alguém está querendo acabar com a minha vida. Né? A gente não trabalha o conceito de avaliação como uma coisa positiva e necessária dentro de um processo de formação humana. Então, é por isso que o aluno tem dificuldade, o professor tem dificuldade, né? Todo mundo tem dificuldade quando se fala em ser avaliado. E aí uma coisa muito interessante para a gente associar, né? Como eu falei, não adianta nada, eu brinco com os meus alunos que eu digo assim, não adianta nada você estudar e saber todo o conteúdo e não estar bem consigo mesmo do ponto de vista emocional. Né? Muitas vezes eu tenho várias experiências relacionadas a isso. Muitas vezes o aluno que tem um rendimento melhor, às vezes não é o aluno que sabe mais, não é o aluno que estudou mais, que se dedicou mais, é o aluno que consegue manter a calma, é o aluno que consegue diminuir os seus níveis de ansiedade. Né? Eu comecei a estudar essa questão das habilidades emocionais há alguns anos atrás, exatamente por conta de tentar entender por que os alunos ficavam tão ansiosos nas provas. Na verdade, eu comecei a estudar as habilidades emocionais porque eu estava estudando a ansiedade. Por que acontecia com os meus alunos? Eles tinham um conceito ruim de avaliação, e aí quando tem conceito ruim, não interessa se você é bom ou mau professor, tá? Porque é uma questão do sujeito, nesse momento, né? Claro que a gente vai trabalhar isso depois.
mas considere o sujeito que chega para você ali, com um conceito ruim, e o conceito é cognitivo. E ele diz assim, prova é uma coisa ruim. Só que ele sabe que ele vai fazer prova. A gente tem um calendário de provas, né? Você sabe que tal dia, tal hora, tal tempo você vai fazer uma prova. O problema é que se eu tenho um conceito ruim, e eu sei o dia que eu vou fazer a prova, quanto mais próximo do dia da prova, mais eu vou apresentando sintomas do não trabalho com as habilidades emocionais. E aí, na semana, os alunos têm excesso de dor de barriga, tem sudorese excessiva, enxaqueca, tosse excessiva. A gente vê o aluno fazendo prova, tossindo de forma excessiva, e uma série de outros sintomas. Branco, né? O branco, eu costumo ter uma metáfora em relação ao branco. Nosso cérebro é igual à nossa casa. Quando a tensão de fora é maior do que aquilo que a casa suporta, o disjuntor vai lá e desliga automaticamente. A mesma coisa acontece no nosso cérebro. Entendeu? Quando a tensão de fora é maior do que aquilo que você pode suportar, o seu cérebro desliga. Dá branco. Você não sabe mais o que é engraçado e triste ao mesmo tempo, né? Eu brinco isso com os alunos. Enquanto você está ali dentro de sala de aula, você não lembra nada, a atenção continua. Quando você entrega a prova, você começa a ter lampejos. Né? Quando você bota o pé do lado de fora da sala, vem tudo, porque a atenção foi embora. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha muito a questão cognitiva do aluno e muitas vezes não trabalha a preparação para a prova. A gente não trabalha o conceito de prova como uma coisa positiva, como avaliação como positiva, e não trabalha esse momento como alguma coisa que você tem que dar conta de uma forma tranquila. Né? Por isso que a prova é um momento muito estressante na vida do aluno. E o que é pior, tem professores que fazem questão de piorar esse momento. Né? Eu acho fantástico, como eu conheço colegas de trabalho, não preciso citar aqui, em diferentes realidades, tá? Tanto nas instituições públicas quanto nas privadas, que ao invés de facilitar, quando eu digo facilitar, não é passar a mão na cabeça, é preparar o aluno do ponto de vista emocional para lidar com o desafio. Tem gente que prefere piorar a coisa. Aí é que o caldo entorna mesmo, né? Usa a prova como instrumento único de avaliação, né? E como uma arma, né? Para poder deixar toda a sua autoridade em cima daquele instrumento, que às vezes não vai dizer muita coisa sobre o aluno, justamente se ele vier aí, né? Com essas questões todas que você abordou muito bem. Com esse estresse emocional. Então, a gente teve aqui, né, na semana passada, o professor Lucchesi falando de avaliação para a gente, né? Foi, assim, um bate-papo delicioso. Mas o que eu queria contar aqui foi que quando eu anunciei a palestra dele, que era para falar de avaliação, como vai ser a avaliação de 2020, uma pessoa no Facebook colocou assim, avaliação? Não teve nem escola, não deveria ter avaliação. Aí eu falei, estamos em tempos difíceis realmente, muita gente nem teve... Ela falou assim, com aula online, com aula ou EAD, alguma coisa assim. Mas tem gente que nem isso teve, né? Porque município, estado, nem tiveram aula online. Mas quando a gente fala em avaliação, o processo é muito mais amplo do que prova. O processo, eu só puxei aqui porque veio esse insight. Quando a gente fala de avaliação, significa se perguntar se os objetivos educacionais foram alcançados. Tanto eu alcancei, enquanto professora, eu consegui estabelecer uma relação com os alunos. Uma vez que não houve aula, não teve esse contato, você vai avaliar que não fez, que não aconteceu e que precisa ser feito outra vez, ou que você vai... Enfim, e aí ele falou muito bem, né, que a gente tem que fazer o diagnóstico da situação, né, e nós como profissionais de educação, né, que a essência da avaliação é fazer um diagnóstico do que a gente está vivendo, dessa relação
professor-aluno, da relação aluno-aprendizado. E depois que esse diagnóstico for feito, você toma a decisão. Entendeu? Sempre, Sim. diagnóstico, decisão, diagnóstico, e ele vai dando exemplos de que como isso é possível. Só que assim, por que eu trouxe essa história para a realidade, para nossa fala? Porque a realidade é que culturalmente, famílias e escolas tradicionais, que ainda é um modelo que impera na elite, né? Enfim, até na escola pública, talvez por imposição também, é de ter uma avaliação classificatória, né? Sim. Até porque a gente tem aí depois o Enem, então as escolas estão preocupadas em preparar para o Enem, enfim. E aí você vai gerando no sujeito uma tensão e, inclusive, uma questão até mais ampla desse nosso bate-papo, é quando dentro da escola pública, ou enfim, seja lá qual escola, o aluno é rotulado com notas baixas e ele resolve desistir, porque não há estímulo para que ele continue. Então ele se acha incapaz, isso é um velho discurso, né? A gente fala isso desde acontecendo e não muda. O aluno é reprovado, uma, duas, ele desiste e a gente perde essa criança, esse adolescente muitas vezes, né? Perde ele, a escola perdeu. E não é isso que a gente quer ganhar. Então, se não está dando certo, vamos fazer de outra forma. Mas vamos lá, eu não posso roubar a cena, porque temos muito para aprender com você. Não, mas o que você está levantando tem uns questionamentos muito interessantes, que eu acho que a gente podia até fazer um parênteses, que eu acho que é muito legal, né? O primeiro é em relação pensando que essa pessoa, que eu não vi o comentário, então não posso falar muito, né? Mas eu posso falar dos outros comentários que eu ouço em diferentes momentos, e eu acho que a gente precisa esclarecer um pouco algumas coisas, né? As pessoas confundem muito. O que a gente está vivendo hoje não é uma situação de educação à distância, como algumas pessoas vêm elencando, até gestores vêm falando de forma errônea, né? O que a gente vive hoje é uma situação que ninguém nunca vivenciou, que é uma situação de ensino remoto, que carrega, sim, algumas características de educação à distância, que carrega algumas características de ensino online, ensino híbrido, mas que não é nada disso. Porque a modalidade de educação à distância é uma modalidade muito bem organizada, muito bem obrigado, né? Organizada por lei, como modalidade, instituída, com planejamento, com uma série de questões que não cabem à educação remota. A educação remota é uma realidade emergencial. Isso é a primeira coisa que precisa ficar claro. A segunda coisa que precisa ficar claro é que assim, a avaliação realmente ela precisou, a gente precisou repensar no ensino superior, as pessoas estão repensando no ensino médio, fundamental, na educação infantil, porque ela realmente precisou ser repensada à luz desse ensino remoto, desse ensino emergencial, né? E eu acho que principalmente nos segmentos iniciais, na educação infantil, nos primeiros anos do fundamental, é muito mais complicado lidar com a avaliação. Porque a necessidade, a gente pode perceber que a dificuldade de engajamento do aluno é muito maior, né? Para o professor poder engajar esses alunos é uma dificuldade muito maior. A gente está vendo aí a quantidade de alunos que estão saindo das escolas de educação infantil por conta disso, né? Porque não estão conseguindo aproveitar essa modalidade. Nos segmentos superiores fica uma coisa mais fácil. As faculdades deram continuidade, o pessoal do ensino médio está dando continuidade de uma certa forma, dos anos superiores do fundamental também está dando continuidade de uma certa forma. E, ao mesmo tempo, uma das coisas que esse momento de isolamento social mostra para a gente é a nossa situação social também, né? A quantidade de pessoas que não têm, eu acho que é interessante porque quebra uma ilusão que a gente tem, nós que moramos no centro urbano, a gente tem a ilusão de tempo real imediato, que todo mundo está conectado, que tem internet para todo mundo, etc., e computador e celular, e é num momento desse, eu como professor, que eu me deparo com uma realidade onde o aluno não tem celular, não tem computador, não tem... Para fazer a minha avaliação, ele tira uma foto e me manda no Zap. Professor, tá aqui, eu fiz. Né? Então, você tem que repensar toda a sua avaliação
de uma forma que você sustente a aprendizagem do aluno, que você consiga sustentar esse aluno que está tendo dificuldade, né? E também a família, no caso da educação infantil e dos primeiros anos do fundamental. Sim, com certeza é interessante tudo isso, né? Todas essas diferentes questões e demandas do que vem acontecendo dentro da casa de cada família, de cada grupo social, de cada instituição de ensino. Então, assim, eu penso que tem que ter muito cuidado na hora de enxergar, de fazer a verificação desse ambiente, dessas possibilidades, do que está acontecendo de fato, do que não aconteceu, e para poder tomar medidas assertivas para a hora que a gente, né, voltar para o normal. E aí eu acho que cabe a cada, né, gestor desses grupos encontrar soluções apropriadas, né, adequadas ao seu público. Mas, assim, percebo também, professor, foi bom a gente ter tocado nisso, famílias que estavam em home office, agora está abrindo, não sei, a gente não sabe como é que isso vai ficar, né? Então está tudo muito incerto. Mas famílias em home office, tendo que os pais trabalharem, os filhos em aula, os pais, muitos pais com educação do primeiro segmento, do fundamental, não conseguem ficar junto com o aluno. E sozinho o aluno, diante dessa educação remota, boia, não consegue produzir. Professores fazendo explicações para pais e não para esses alunos, né? Então, eu acho que a gente teria aí um momento, uma grande oportunidade, né, de exercitar essas habilidades socioemocionais. Eu acho que o momento seria propício para isso, mas eu acredito que, infelizmente, né, não é em todo lugar. Mas de que maneira você acha que os pais e professores podem conduzir esse apoio socioemocional na prática direta, né, diária com os alunos? Se você puder dar alguma dica também, vai ser legal. Olha, Esther, como eu falei, a gente está vivendo um momento que é único na história, então a gente não tinha se preparado para isso. E a partir desse momento a gente entra numa espécie de currículo de guerra, movimento de guerra, entendeu? Que as coisas têm que ser muito aceleradas, mas a primeira coisa que a escola tem que entender é que não adianta fazer as coisas só do ponto de vista cognitivo, né? Então, quando você está na situação anterior, né, no momento anterior à pandemia, os alunos estavam com um profissional de educação, em um ambiente preparado para ser um ambiente educacional. E agora, esses alunos estão com amadores, porque eu brinco que pai e mãe são educadores amadores, nós é que somos os profissionais, né? Eles não têm que saber de aprendizagem, de desenvolvimento, eles não estudaram para isso. Então, a ideia é que no planejamento do professor, né, isso deveria ser um pensamento amplo de diferentes realidades educacionais, mas a gente tem que pensar no outro que está lá na outra ponta, do outro lado da tela. Então, quem está do outro lado da tela não é um profissional. Então, toda e qualquer instrução que eu venha a oferecer para o aluno, em termos de dificuldade, de atividades, né, eu tenho que fazer com que seja uma instrução que seja clara para quem não é educador. Então, o pai, quando eu estou falando lá, e estou falando para uma criança, estou falando para um aluno que está sendo acompanhado por um pai, por uma mãe, essa instrução ela tem que ficar muito clara, porque eu já acompanhei, eu tenho duas filhas, e uma eu acompanho mais, né, a menorzinha eu acompanho mais, eu percebo que não há, muitas vezes, uma instrução muito clara para o pai, né, de como fazer uma determinada atividade com a criança em casa, e as crianças acabam boiando, né, ficam olhando aquele professor ali, coitado, tentando engajar todo mundo, fazer uma atividade, e os pais em casa também tentando fazer a criança, mas não, acaba que a coisa não funciona muito bem, porque não há muitas vezes um desenvolvimento claro de como o pai ele pode ajudar essa criança a se desenvolver, né? Seja no momento que já é meio esquizofrênico, né?
que é o momento assim, vamos pensar, 7 horas da manhã, o pai tá lá com a criança, né, na sala de aula virtual. Cara, muitas vezes não rola, não dá certo. Então, tem pais que não vão ver, tem pais que vão ver numa outra hora que a criança esteja mais propícia, vão estabelecer uma rotina. Então, a gente tem que passar dar um feedback para o pai, né? Como é que o pai organiza uma rotina? Como é que ele pode auxiliar o professor de casa? Isso tem que ficar claro pro pai, porque a gente tem que considerar também, você falou na questão do home office, né? Nós dois somos pessoas que fazemos home office, né? Só que no nosso home office normal, entre aspas, os nossos filhos estão na escola ou estão fazendo uma outra atividade, maridos e esposas estão trabalhando. Então, assim, você tem o seu momento na sua casa, ali, tranquila, para trabalhar. Nós estabelecemos isso. O nosso home office hoje ele é esquizofrênico. Porque ao mesmo tempo que é home office, a criança está em casa, todo mundo junto, família, papagaio, cachorro, periquito, né? Eu hoje, por exemplo, de manhã estava orientando mestrado. E eu brinquei com os meus alunos do mestrado, falando assim, olha, gente, não reparem no fundo musical da minha filha, que eu tô sozinho aqui, ela tá vendo televisão do meu lado, que ela tem 5 anos. Então, assim, aí o pessoal, não, professor, tudo bem, meu filho também tá aqui. O outro, não, também a criança tá aqui, o marido tá no seu... Entendeu? Então é um home office que a gente tem que considerar que não é uma situação normal. Então, mais uma vez, a escola precisa estabelecer um protocolo, estabelecer uma relação com a família, para poder auxiliar e orientar, porque o pai que está em casa também está perdido, ele não sabe como orientar o filho. É verdade. Ele não sabe se ele faz, se ele fica parado, se ele deixa a criança ir, se ele pega na mão, entendeu? Sim, então essa orientação, ela tem que ser dada para os pais. Você num ponto crucial. E eu, pela experiência que eu tenho dos alunos que eu atendo, a grande queixa das famílias é que a escola não teve esse posicionamento. Eu entendo, eu defendo, porque a gente entende que aconteceu tudo muito rápido e todos tiveram que se adaptar. Mas eu acho que a gente está falando aqui de habilidades socioemocionais, eu acho que a empatia é uma delas, né? Exatamente. A escola tem que ser a primeira a dar o exemplo, né? A escola e os professores. A relação, embora a gente esteja aqui se falando aqui pela uma tela, né, com distância, a gente pode ser afetuoso um com o outro. Sim. A gente pode tentar dar uma autonomia para o outro, enfim, a gente pode trabalhar essas questões de uma forma mais larga do que o que eu vejo também no meu olhar. Pode ser que tenham escolas trabalhando isso brilhantemente, mas eu penso que a maioria está muito, como sempre, como já era antes, muito, como você bem colocou, preocupada com conteúdo, e esquece que para a criança aprender, ela tem que estar afetivamente bem, emocionalmente bem, senão não aprende. Isso já mais do que estudado, mais do que falado. A gente precisa, qualquer pessoa, estar bem, estar em equilíbrio emocional para aprender. Então, às vezes, as famílias estão num contexto diário difícil, né? Porque Sim. cada família com as suas questões, a criança no meio disso tudo e a escola. E isso fala em todos os segmentos assim, da sociedade, porque não tem classe social para pai e mãe estar brigando, discutindo durante uma quarentena, para a mãe estar aborrecida com o chefe, ou para o pai ter sido demitido, enfim. E essa sobrecarga, dessa tensão desse momento, né, ele traz para a gente uma carga muito, muito forte, muito até negativa, dessa questão das incertezas e do medo que foi provocado. Então, assim, por isso eu coloquei essa questão, que eu acho que o momento é oportuno para trabalhar essas questões, né? Justamente porque ele apresenta também um monte de dificuldade, de desafio, Sim. de problemas, né? Então, aproveitar isso e reverter a situação, né? Fazer do limão uma limonada, né? Como a gente fala. Pois é. Olha só, me fala uma coisa, professor. Dentro das universidades, eu tinha perguntado isso para a Fernanda, que tinha entrado aqui, ela é professora universitária. As universidades têm trabalhado esse conteúdo
Se tem, de que forma? Existe uma disciplina para trabalhar? Como desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos? Então, na graduação? vamos lá. A gente está em 2020, né? Eu me formei em pedagogia tem 18 anos e trabalho há mais ou menos uns 15 anos, 2003? Não, um pouquinho mais, né? Mais ou menos uns 15 anos, um pouco mais de 15 anos, aí com ensino superior e especificamente cursos de pedagogia, né? E assim, nesse tempo todo que eu tenho visto é que em diferentes instituições ainda há uma dificuldade muito grande da gente trabalhar essas habilidades socioemocionais. Elas são comentadas, tá? A gente numa aula que você está lidando com currículo, com didática, com psicologia, com vários temas, é muito comum o professor falar né? Mas ter uma disciplina específica que fale de habilidades socioemocionais, elas ainda estão... A própria inteligência emocional entrou há pouquíssimo tempo no currículo de algumas faculdades. Sim. Ela entra, para você ter uma ideia, ela entra muitas vezes no final, no último, penúltimo tema relacionado à psicologia da educação. Tá entendendo? Então, assim, ainda é muito incipiente as ações relacionadas à inteligência emocional. E tem uma coisa que é interessante, que esse não ensinar inteligência emocional, habilidades socioemocionais, ele está diretamente ligado às práticas institucionais de uma grande parcela de instituições que também não trabalha as questões emocionais do seu aluno. Vou dar um exemplo. Eu acho que toda faculdade ela tinha que ter atendimento psicopedagógico. Tá? Toda faculdade. Porque o atendimento psicopedagógico, ele dentro de um conjunto de ações, ele serve para manter o aluno na instituição. Né? Porque assim, se a gente considerar os números ainda hoje, que são bastante altos, da evasão escolar no ensino superior, por que as pessoas evadem? Elas evadem por questões financeiras, por questões relacionadas a não pertencer a um determinado curso, mas também evadem por questões emocionais. Porque as instituições elas não têm um conjunto de ações que auxilie o aluno, e aí não é só atendimento psicopedagógico, mas o atendimento psicopedagógico é uma das ações possíveis dentro de uma instituição de ensino que pode favorecer a manutenção e o trabalho com as habilidades emocionais dos alunos. Eu, como psicopedagogo institucional, aqui na faculdade nós temos, e eu só conheço, assim, hoje eu conheço trabalho forte na Unicarioca e em uma ou outra faculdade, mas não é uma regra geral. Nas públicas não tem atendimento psicopedagógico nenhum, então é aquela coisa, o aluno entra, se ele tiver qualquer problema, é problema dele e não da faculdade. E em muitas particulares também, você não vai ter esse suporte, né, emocional para o aluno poder trabalhar as dificuldades, que são muitas, tá? Desde não consigo estudar, não consigo me organizar, tenho dificuldade de gestão do tempo, tenho muita ansiedade, não sei trabalhar com prova, enfim, milhões de coisas que estão relacionadas com as habilidades socioemocionais que não são trabalhadas nos cursos, né, de formação de professores. Não, é só um parêntese. Eu gostaria até de deixar clara assim, uma opinião muito pessoal minha, né? A gente, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar dos investimentos que o Brasil precisa investir em educação básica, principalmente. Ok, mas eu penso que lá em cima, no topo, na formação desses professores, a gente precisa atuar de forma forte para a gente conseguir manter tanto a formação, garantir uma boa formação desses profissionais que vão sair para o mercado, para eles darem conta dessa educação básica que está deficitária há anos, há tempo, e assim, e que vai passando de geração para geração, porque são filhos de pais que receberam pouca educação, pouca informação, pouco conhecimento, pouco desenvolvimento de habilidades e de outras questões, enfim. Então, eu penso sim numa reformulação. A minha bandeira é
mais formação para o curso de pedagogia, para a formação dos professores, porque são eles que vão fazer as mudanças, né? Lá na base. Então, eu sou, assim, super a favor dessa fala. Eu vou até abrir um outro parênteses aí, né? Eu sou um defensor da mudança na educação inicial e continuada dos professores, tanto que os meus orientandos de mestrado, assim, 90% deles ou estão envolvidos com alguma questão que tem relação com a formação inicial, ou estão envolvidos com alguma questão que tem relação com a formação continuada do professor, né? E eu defendo muito porque é uma coisa muito interessante. Você falou da questão do investimento, mas assim, o ensino brasileiro tem coisas absurdas. Por exemplo, a escola não ensina o aluno a estudar. Não ensina o aluno a se organizar, a fazer gestão de tempo, a trabalhar com a educação, trabalhar em equipe, né? Então, assim, tem uma série de deficiências que o aluno que chega para a gente, muitas vezes, ele tem uma série de questões emocionais que poderiam ser trabalhadas desde a educação infantil, como é feito em alguns países, né? Quando a gente pega e faz uma comparação com esses países que hoje são top de linha na educação, quando você pega assim, uma Noruega, o pessoal lá daquelas bandas lá dos vikings, lá que eu adoro, né? Finlândia, Escandinávia, Noruega, né? Ou pega algumas escolas americanas, inglesas e algumas europeias, né? Que você percebe que o pessoal vem fazendo um trabalho que começa lá na base, começa lá na educação infantil, né? Onde você vê a criança como um ser integral que precisa ser trabalhado do seu ponto de vista físico, cognitivo e psicossocial. E isso não é abandonado depois da educação infantil. Isso vai para a faculdade. Tem uma série que eu sempre cito para os meus alunos, que é uma série chamada Atypical. Não sei se você já viu. Não. Ela conta sobre um universo, ela gira em torno do universo de uma adolescente autista, né? Então, assim, ser adolescente já é punk, ser adolescente autista é mais punk ainda, né? E tem uma cena que eu acho fantástica, que é quando ele fala assim, porque eu aprendi a lidar com as minhas emoções na escola, porque algumas escolas americanas têm uma disciplina chamada THS, traduzindo, que é treinamento de habilidades sociais. Então, você ensina. Algumas agora aqui no Brasil estão adotando esse modelo, mas tá assim, são raras. Não, isso tinha que ser desde lá de baixo. Da mesma forma que a gente na educação infantil trabalha com uma criança que ela não pode, por exemplo, morder o coleguinha, ou não pode dar um soco na cara do coleguinha, ou enfiar o lápis na coxa do coleguinha, né? Eu acho que isso deveria ser um trabalho contínuo, né? Nos outros segmentos, na educação fundamental, no ensino médio, trabalhar a gente tem uma massa de adolescentes aí que está sofrendo de ansiedade e depressão porque as escolas estão bombardeadas, porque determinados sistemas que a gente conhece bem, determinados sistemas que fazem aquela propaganda toda de começo de ano, venha para cá, olha como a gente aprovou tantos no projeto UERJ, projeto UFRJ, né? Na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, nos colégios de aplicação, né? Esses sistemas, muitas vezes, eles entopem esses adolescentes com uma quantidade gigantesca de conteúdo, e muitas vezes o pai que chega em casa e olha o caderno do filho, acha que porque a escola passou 10 folhas de exercício para final de semana, acha que tá lindo e maravilhoso, entendeu? Final de semana é para a criança brincar, é para estar com a família, é para se relacionar. Então, você perguntou ainda há pouco dessa questão do home office. É muito difícil porque o pai e a mãe muitas vezes não estão acostumados a planejar em casa nesse momento de isolamento social, um momento de trabalhar, um momento de ficar com a família, um momento de ver um filme, de sentar e ver uma série, entendeu? Então, por exemplo, eu vou terminar a live aqui com você, eu vou ver uma série, vou ver se eu consigo ver um capítulo de uma série com a minha esposa e com a minha filha, entendeu? Porque você tem que ter esse momento de ter essa relação, entendeu? De sentar um pouco. A gente está trabalhando muito mais, isso está sendo esquizofrênico, né? A gente também tá muito ansioso, muito cansado, né? Mas você tem que ter determinados momentos para poder, senão você pira. Senão não dá para a gente trabalhar essa relação aí entre o que é físico, o que é cognitivo, o que é emocional.
Verdade, verdade. Professora, a gente está chegando ao finalzinho aqui da nossa live, a gente só está com 5 minutos. Eu vou aproveitar para perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida. Passa tudo muito rápido aqui, gente. Eu vejo vocês comentando, mas não dá para parar. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Coloca aqui agora de novo, mesmo que já tenha colocado, por favor. A gente pergunta, aproveita aqui o professor Marco Antônio Máximo. Deixa eu ver, estou procurando aqui para ver se tem. Deixa eu jogar aqui para o final, para ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, então eu penso, professor, eu não sei se você concorda comigo, que as escolas e os educadores deveriam investir mais, né, nesse tipo de treinamento, porque nós todos precisamos, de alguma forma. Aqui veio uma pergunta bem legal. Nós estamos o tempo todo precisando também desenvolver habilidade, porque nós somos sujeitos, né, cheios de emoção. Vamos lá, Marco Antônio, peraí, como trabalhar esse emocional com a gestão pedagógica? É a Ana Valadão falando sobre isso. Sim, muito legal. Muito legal, até para um professor que se sente desvalorizado, que não ganha o quanto ele deveria ganhar, que tem trabalho e sobrecarga, enfim. Agora a resposta é sua. Sim. Então, eu penso o seguinte, não tem como. A gestão, ela é um dos pilares, assim como o professor é um dos pilares quando está na sala de aula. Eu vou fazer uma analogia em relação a isso, né? Eu sempre dei muita aula nos primeiros e nos últimos tempos. Então, às vezes eu sou professor que dá aula no 7h40 da manhã, né? Ou sou o professor que está com eles 11 horas da noite. E é muito interessante quando o aluno chega para você e diz assim, professor, eu só vim porque a aula é com o senhor. Legal demais. Senão eu não vinha. Entendeu? Então, assim, é nesse momento que você começa a pensar que tipo de vínculo você está construindo com essa pessoa do outro lado, que faz com que ela se sinta bem, que ela consiga ter um engajamento maior em relação ao que você propõe em termos de atividade. Eu acho que os profissionais que exercem a gestão hoje, eles precisam pensar na forma como eles constroem o vínculo com seus professores, né, com seus colaboradores. Eu acho que uma gestão que consegue, e eu falo isso com toda a tranquilidade de quem já participou de diferentes gestões com diferentes objetivos, com diferentes questões, né? Mas quando a gente tem uma gestão que consegue estabelecer um vínculo positivo de valorização do professor, né, valorizando o professor, valorizando o trabalho dele, valorizando a fala dele, a troca de experiências, né, a gente consegue ter um engajamento maior e consegue, porque assim, o trabalho do professor é um trabalho muito complexo, às vezes insalubre, às vezes em condições, muitas condições que não são as melhores condições, mas quando a gente consegue construir um vínculo positivo, a gente percebe que o professor ele consegue vestir a camisa, dar o sangue, colaborar de uma forma mais, porque ele se sente valorizado, né? Eu acho que a empatia, a valorização, ela é fundamental, e aí por conta desse tema ser tão importante, né? A habilidade, se a habilidade é importante para o aluno e é importante para o professor, ela é com certeza essencial para o trabalho do gestor também, né? Que está ali tentando dar conta de todo um trabalho, né? Então é fundamental. Eu até sugiro para a Ana, não sei, Ana, se você já leu o livro chamado O Monge e o Executivo. Ele trabalha, fala sobre liderança. Sim. E é muito bacana, né? Porque você tem que aprender a liderar para você engajar a equipe, e aí você vai conseguir mexer, fazer vínculos emocionais, como o professor bem colocou. Eu tenho mais uma pergunta aqui, mas não vai dar tempo de responder. Eu posso... Da Joana, né? Eu acho que sim. Eu posso tentar responder rapidinho, se quiser. Então vai. Já bem rapidinho, Joana. Se cair, a gente volta. Sugiro isso. Joana, assim, os alunos vão voltar com o emocional abalado? Sinceramente, eu não sei.
Entendeu? Eu acho que todo mundo vai votar diferente. Agora, se vai votar balada, eu acho que a gente vai votar muito feliz. Porque todo mundo tá doido para